bem, pessoal, hoje nós vamos falar sobre dois filósofos aqui, chamados de contratualistas, tá? Thomas Hobbes e John Locke. Existe um terceiro, que também é um filósofo contratualista, chamado Jean-Jacques Rousseau, tá? Mas nós vamos trabalhar hoje o Hobbes e o Locke. Thomas Hobbes, ele nasce em 5 de abril de 1588 na Inglaterra e ele morre em 1679, é quando acontece de fato seu falecimento. Mas o que é importante para nós aqui é que em 1651 ele publica um livro chamado Leviatã, onde ele vai desenvolver a sua teoria relacionada ao surgimento do Estado. Bem, o que é o contratualismo ou a teoria contratualista? A teoria contratualista é aquela que concebe que a sociedade foi formada através de um pacto, através de um acordo entre os indivíduos, tá? Esses indivíduos fazem esse acordo a fim de preservar a vida e eles então dão poder a um ser, né, segundo Hobbes, por exemplo, superior a eles, que vai dominar sobre eles. E segundo Hobbes isso é chamado de Estado. Mas esse contrato é um contrato que eles julgam necessário para que a vida seja preservada, no caso de Hobbes, e no caso de John Locke, para que haja um julgamento imparcial, um julgamento com neutralidade, tá? Então, o que é o contrato social? O contrato social é a teoria que acredita que o Estado surge a partir de um acordo, de um pacto feito entre os cidadãos. Bem, rapidamente, precisa entender que existe aqui uma diferença entre os contratualistas e o Aristóteles. Aristóteles, na sua visão política, trabalha a ideia que o homem é um ser político, o que no grego é chamado de zoon politikos, isto é, o homem é um animal político porque esse homem nasce e ele vive na polis, polis em grego, cidade. Então, por viver na polis, esse homem ele é inerentemente político. Já os contratualistas afirmam que não. Antes do surgimento do Estado, o homem está vivendo no que eles chamam de estado de natureza, ou estado natural, ou estado pré-social. E esse homem não é um ser inerentemente político. Ele se torna um ser político quando o Estado surge, não é? Bem, para Hobbes, a sociedade política é uma convenção estabelecida pelos seres humanos para tornar a vida possível. Porque a ideia é que somente através da sociedade política a vida seria possível, porque o que havia antes da sociedade política era a condição natural, ou o estado de natureza, e que seria insuportável viver nesse estado. Para Hobbes, o estado de natureza ou o estado pré-social é um estado de incessante guerra de todos contra todos. Daí a famosa expressão do Hobbes, abre aspas, o homem é o lobo do homem. Por quê? Porque no estado pré-social, isto é, antes do surgimento do Estado, a ideia é que este homem ele está em constante conflito, ele está em constante guerra, e automaticamente a morte, assassinato, enfim. Bem, o que seria então a condição de natureza segundo Hobbes? Primeiro, as ações humanas são orientadas pela procura pelo prazer e pelo afastamento da dor. Então, no estado pré-social, ou estado de natureza, o homem vai buscar aumentar o seu prazer e afastar a dor. Então, a felicidade é medido dentro desses dois aspectos. Quanto mais prazer tenho, mais feliz sou, e quanto menos dor tenho, mais feliz sou. Então, há uma busca incessante pelo prazer. E o que é prazeroso? Aquilo que me traz alegria, aquilo que me traz felicidade. E aí não importa, né? No estado de natureza, eu vou buscar de maneira incessante aumentar o meu prazer. Mesmo que eu fira o outro, mesmo que eu maltrate o outro, mesmo que eu bata ou machuque o outro, não importa. O importante é o aumento do prazer, o afastamento da dor. Bem, e aí é inevitável que o bem é identificado ao prazeroso e o mal é identificado àquilo que produz repulso, aquilo que produz dor. E a felicidade é uma procura constante nesse estado de natureza. O que conta é a satisfação pessoal, é a satisfação do desejo. Bem, o problema é que nesse estado de natureza nós temos a igualdade das capacidades naturais dos seres humanos.
e desejo pelos mesmos objetos. Então, no estado de natureza, segundo Hobbes, o homem vai desejar o mesmo objeto do seu semelhante. Vamos pensar no objeto, na cadeira, vamos pensar numa cadeira, não é? Quem terá a posse da cadeira? Aquele que for mais forte. Então, eu quero a cadeira. Eu tenho um semelhante no estado de natureza que quer a cadeira também. Quem vai ter o domínio sobre ela? Aquele que for mais forte. O mais forte dominará sobre a cadeira. E mesmo que para isso tenha que se entrar em conflito, mesmo que para isso tenha que se entrar em guerra, mesmo que para isso tenha que se machucar, se matar, não importa. O importante é a satisfação pessoal. Então, nesse estado, o homem vê o outro como obstáculo do seu movimento à liberdade, como aquele que lhe impede de conseguir aquilo que de fato ele quer. Há uma instabilidade constante, a insegurança ela é constante e os seres humanos então entendem que eles não podem viver nessa condição, porque vão morrer nessa condição. E eles se reúnem e fazem um acordo, um pacto, que vai ser chamado então esse pacto de contrato social, tá? Para que surja um ser artificial chamado de Estado. Então o homem renuncia à sua liberdade para que o Estado possa surgir. Por quê? Porque o homem entende que se viver daquela maneira, todo mundo vai morrer e a vida precisa ser preservada. Bem, o que garante então que eles vão cumprir o pacto? O que garante que eles vão cumprir o pacto é que quando eles transferem a liberdade deles e o poder deles ao Estado, eles estão se subordinando ao Estado. Perceba que em Hobbes o Estado, as pessoas são subordinadas ao Estado porque de maneira livre abriram mão da sua liberdade para que um ser artificial governasse e dominasse sobre ela. Então, é possível se revoltar contra o Estado? É possível, desde que o Estado atente contra a vida. Então, para Hobbes, o único momento em que é legítimo a revolução ou a revolta contra o Estado é contra o Estado atentar contra a própria vida. Bem, essa daqui é a figura do Leviatã, né? Perceba que o Leviatã seria ele toma essa palavra a partir de um texto de Jó, né, que fala de um monstro, e ele vai dizer então que o Estado é esse grande ser artificial, né? Perceba que na sua mão direita há uma espada, na cabeça coroa, há um cedro, ele é grande e o seu corpo é formado de pessoinhas, né? Então cada figura aqui tem uma representação, né? A coroa representa o sistema político defendido por Hobbes, que era a monarquia. A espada na mão direita simboliza uma das mais fortes justificativas para a formação do Estado, isto é, a segurança, o exército nacional. O Estado, em Hobbes, tem a obrigação de defender a vida, tá? O cedro na mão esquerda simboliza o poder soberano do monarca. O corpo do rei é onde nós podemos ver que ele é formado de pessoas, porque o Estado é formado de pessoas. E a proporção é grande porque o Estado domina sobre todos. Ok? Bem, então para Hobbes é importante o surgimento do Estado. Agora, há de se destacar aqui, o Estado pode fazer uso da violência, a legitimidade do uso da violência por parte do Estado. Quando que o Estado pode usar da violência? Quando o Estado buscar preservar a vida. Vamos supor que você está no estádio de futebol, né? E aí há uma briga lá, Flamengo e Fluminense, há uma briga. O Estado vai intervir através da sua polícia, ou seja, daqueles que são responsáveis por parar aquela briga. Só que ele pode fazer uso da violência, segundo Hobbes, né? Por quê? Porque se deixar do jeito que está, vai ter morte. Então ele usa da violência para que não haja a morte. Então é legítimo o uso da violência por parte do Estado, segundo Hobbes. Bem, o próximo contratualista é John Locke. John Locke, ele nasce em 1632, né? Ele morre em 1704. E o que é importante para nós aqui é o livro que ele escreve em 1690, que é os dois tratados sobre o governo. Locke também é um autor contratualista, só que ele vai se colocar na contramão do absolutismo político, né? Aquela ideia que o monarca tem poder absoluto, ou que o governante tem poder absoluto. Bem, a teoria contratualista do Locke também segue a proposta de que o Estado vai surgir a partir de um contrato social, tá?
Porém, existe um pouco de diferença. Por quê? Porque em Locke, os seres humanos, já antes do surgimento do Estado, no estado pré-social, ou na condição de natureza, ou no estado de natureza, os seres humanos já são capazes de autogoverno. Os seres humanos já conseguem se governar, no sentido de que eles são iguais porque eles possuem uma capacidade racional, e isso já conduz a vida deles. Bem, a pergunta inevitável é: se o homem no estado de natureza tem igualdade, liberdade e razão, por que que esse indivíduo ele vai se abrir mão da própria liberdade para o surgimento do Estado? Bem, eu preciso ter a ideia aqui é que, diferente do Hobbes, Locke acredita que já no estado de natureza o homem tem direito à vida, o homem tem direito à liberdade, o homem tem direito à felicidade e o homem tem direito à propriedade. São direitos que o homem já possui antes do surgimento do Estado. Ok? Bem, a pergunta é: se o homem já tem esses direitos, por que o homem abre mão da própria liberdade para o surgimento do Estado? A pergunta é inegável. O homem abre mão, renuncia a isso. Por quê? Porque não tem quem possa julgar com neutralidade os conflitos que vão existir entre esses homens. Não quer dizer que o homem vai entrar em guerra de todos contra todos, porque o homem já usa da razão, o homem já é um ser racional, para John Locke. Só que, quando tiver um conflito entre dois semelhantes, às vezes sobre assuntos simples, quem vai resolver? E aí eles entendem então que precisa que alguém resolva por eles. E esse alguém seria o Estado. Então o homem abre mão da liberdade, mesmo já possuindo certos direitos, para que alguém julgue com neutralidade. Daí o famoso símbolo da justiça, uma moça com os olhos vendados, e com a balança na mão, para passar a ideia dessa neutralidade. Ela não pode tender nem para o lado nem para o outro, por isso que está com os olhos vendados, para que haja com neutralidade. Porém, ainda no Locke, se o homem já tem direitos no estado de natureza, o Estado não pode intervir nos direitos que o homem tem. Em que sentido isso? Locke vai desenvolver então a teoria que vai ser chamada de liberalismo político. O que é o liberalismo político? O homem, o ser humano, já possui direitos. E como o homem já possui direitos, o Estado não pode intervir nesses direitos que o homem tem. Um desses direitos, por exemplo, é o direito à propriedade privada. Porque é em Locke que nós temos o conceito de propriedade privada. E o que seria propriedade privada? Propriedade privada seria a extensão de si. Então, quando que uma terra se torna minha? Quando eu estendo de mim nessa terra. Vou dar um exemplo. Supor que você tem um pedaço de terra no estado de natureza. Quando que aquele pedaço é seu? Quando você trabalha nele, você planta, você colhe. Então, na parte que você trabalha, ou seja, na parte que você estende de si na terra, você então se torna proprietário dessa terra. Como os indivíduos são proprietários de si, aonde ele estende essa propriedade de si se torna sua terra. Então perceba que você não pode ter uma terra gigante, você só pode ter a terra que você dá conta de trabalhar sobre ela. Bem? Então a propriedade privada em Locke está ligada ao trabalho. Bem, e isso é interessante porque de fato é o trabalho quem nos dá a possibilidade de comprar um carro, uma casa, um veículo, um bem. Então, de fato, ainda é nessa perspectiva que o Locke levanta. É o trabalho que dá a possibilidade de se conquistar ou de se ter uma propriedade privada. E aí eu finalizo dizendo essa fala do John Locke, diz John Locke: assim sendo, é o trabalho que dá à terra seu valor maior, ou seu maior valor, sem o qual ele não valeria quase nada. É a ele que devemos a maior parte de todos os seus produtos úteis, pois toda aquela palha, o farelo e o pão daquele acre de trigo vale mais do que um acre de uma terra boa que permanece inculta. Isto é, uma terra vale mais quando ela é plantada do que quando ela está parada. E é tudo efeito do trabalho. Então é o trabalho, para Locke, que garante a propriedade privada, e o Estado não pode intervir nisso, porque já é um direito que você possui no estado de
natureza, ok? Finalizando, quando que é possível o homem se revoltar ou se rebelar contra o Estado em Locke? Quando ele atentar contra os direitos que o homem já possui: direito à vida, à liberdade, à felicidade e à propriedade. Ok? Um grande abraço para vocês e até uma próxima.